Dando sequência, então, à série de entrevistas que estamos realizando no Centro Clínico JWM, com os profissionais que aqui trabalham, hoje a gente conversa com o quiropraxista Dr. João Batista Mendes Rodrigues. Dr. João, qual é a diferença entre quiropraxista e quiroprático? Seguidamente a gente escuta, eu vou ao quiroprático. Nos Estados Unidos, muito eles chamam de quiroprático, né, nas traduções, inclusive de filmes e seriados. Qual é a grande diferença? A diferença no Brasil, o quiroprático, ele é aquele pessoal que não tem formação de nível superior ou que fez algum curso. O quiropraxista é o graduado em quiropraxia. E essa graduação ela se dá em 5 anos. Mas para o quiropraxista se formar em 5 anos, ele tem que estudar em turno integral pelo menos uns 4 anos. Se isso não ocorrer, ele leva até 7 anos para fazer a formação completa. Nos Estados Unidos, o chiropractor, ele é formado também em quiropraxia, né, com graduação. Só que daí eles transferem essa tradução para o quiroprático aqui, que seria o prático mesmo, né? Perfeito. É como antigamente tinham aqueles dentistas práticos, né, doutor? E que hoje em dia já não trabalham mais. A tendência é cada vez mais a gente ter apenas profissionais formados. É esse o ideal, inclusive. Mas falando sobre a quiropraxia, literalmente, doutor, o que trata a quiropraxia? Todo mundo lembra, quiropraxia é o cara que vai lá e vai estralar o corpo inteiro, mas por quê? Qual é o resultado disso? Como é que se chega a isso? Sim, bom, a quiropraxia ela trata as interferências em cima do sistema nervoso. Normalmente os pacientes que nos procuram, eles nos procuram em função da dor, por algum problema que eles tiveram e tem uma sintomatologia. O que nós buscamos é aquela interferência em cima do sistema nervoso provocada por a situação que trouxe ele no nosso consultório. Então o que se faz? A gente vai identificar através de uma primeira avaliação, identificar onde tem essa interferência e remover essa interferência. Esse é o nosso trabalho. E aí, se através dessa interferência o paciente teve alguma outra situação que ele precisar de que a gente encaminhe ele para outro profissional, ele será encaminhado. Eu conversava inclusive com o senhor João Valmir Marques, diretor aqui da clínica anteriormente, e ele me dizia, olha, eu tinha um problema na minha coluna de uma fratura numa vértebra que me incomodava há anos e anos, e quando eu comecei a consultar com o Dr. João, eu não mais precisei usar injeções e remédios para dor. Acontece muito isso, doutor? Com certeza. É que assim, a medicação normalmente ela vai agir em cima da sintomatologia. Quando a gente tem essas interferências em cima do sistema nervoso, isso causa algumas sintomatologias. Por exemplo, tensão, contratura, processo inflamatório. Entra-se os médicos entram com a medicação para quê? Um relaxante muscular para as contraturas, para as tensões, a analgesia para quando ele tem a dor, né? E quando tem o processo inflamatório, os anti-inflamatórios. Porém, isso é uma sintomatologia, não é a causa do problema. A gente vai buscar o quê? O porquê que ele inflamou, por que ele fez a contratura, por que ele está tensionado. E essa interferência que a gente busca é o que acontecia com o seu Valmir. Ele tinha uma interferência em cima do sistema nervoso, provocado não diretamente pela fratura, mas pelas compensações provocadas através da fratura. Então teve algumas compensações em função dos desalinhamentos que ficaram nas vértebras, e a gente buscou onde tinha essas interferências e realinhou a coluna e as articulações dele para que essa interferência não ficasse mais provocando a sintomatologia nele, né? Muitas vezes se fala, o cidadão machucou o joelho, torceu o joelho, mas o problema dele não era naquela perna e sim muitas vezes no outro membro. Isso acontece também, né, doutor? Acontece muito. O que acontece? Como ele às vezes pode ter algum desnivelamento pélvico, algum desnivelamento na articulação sacroiliaca, ele pode alterar a marcha. Essa alteração de marcha vai fazer com que ele tenha uma sobrecarga nas articulações e através disso ele pode, no momento de distração ou de um
terreno irregular, alguma coisa, ele ter uma torção e fazer uma lesão um pouquinho mais séria. E mesmo tratando essa lesão, da torção com a maneira conservadora, ele pode vir a ter outros problemas em função desses desnivelamentos, que também nessa avaliação que nós fizemos inicial, a gente detecta isso e procura alinhar essas articulações e deixar elas niveladas para não ter sobrecarga e nem compensações em outras articulações. No atleta, o cara que pratica esporte, seja o atleta mesmo, aquele que pratica todos os dias, mas também aquele de final de semana, 2 vezes por semana, a quiropraxia, ela é bem-vinda para botar o corpo em dia também? Sim, agora nós estamos chegando no ponto onde a quiropraxia gosta de atuar, onde deveríamos atuar. O problema maior no Brasil, a minha formação é no exterior, né? Eu tenho formação pela Palmer College nos Estados Unidos. Então lá nós tínhamos uma cultura diferente de saúde. Lá a cultura de saúde lá é preventiva, a nossa aqui é curativa. Então se procura o tratamento após iniciar a sintomatologia, quando o problema já está instalado. Né? Lá não, eles procuram um quiropraxista, procuram um médico, dentista, o fisioterapeuta, o educador físico, para prevenir uma situação. Perfeito. Né? Então o que acontece nos atletas? O atleta e as prevenções que os atletas amadores, que as outras pessoas que não são atletas podem buscar quiropraxia, é para prevenir. E o atleta, além da prevenção de lesões, a gente pode melhorar a performance. De que forma? Porque a gente vai fazer uma avaliação nesses atletas e a gente vai ver não só as interferências em cima do sistema nervoso deles, mas também as limitações articulares. Porque mesmo sendo atletas, eles podem ter alguma articulação que esteja com alguma limitação. Certo. E a gente vai melhorar essa amplitude articular dele, e no alto nível isso aí acaba fazendo diferencial para ele chegar na final ou até ganhar uma competição. Interessante. E vale, acredito eu, também para o rapaz que gosta de academia, para a garota que gosta de academia, que muitas vezes estagna, né? Fica com aquele desempenho, terminou aqui, não consigo ganhar mais massa muscular, ou não consigo ganhar mais capacidade respiratória. Sim. E muitas vezes o limite está aí. Perfeitamente, pelas limitações, as limitações articulares. Então, se tu melhorar aquela condição articular daquela pessoa, ela vai conseguir ir além daquilo que ela chegou. Né? Principalmente falando na capacidade respiratória, uma pessoa que tem fixações, por exemplo, ou uma diminuição de amplitude da caixa torácica por fixações nas vértebras da região torácica, se a gente liberar essas vértebras, ele vai melhorar a amplitude da caixa torácica, melhora a ventilação desse paciente, melhora a capacidade aeróbica, cardiovascular, cardiorrespiratória, vai melhorar o desempenho dele, sendo para um atleta, sendo para uma pessoa comum, um amador. Né? As lesões causadas principalmente pelo uso repetitivo, né, pelos movimentos repetitivos, é o mouse, é a postura, muitas vezes, até mesmo que nós acabamos adotando no trabalho, enfim, esses dias até eu conversava com um traumatologista aqui do centro clínico mesmo, e o doutor nos dizia dos trabalhos como o pessoal do ramo calçadista, que faz aquele trabalho o dia inteiro igual, as mesmas repetições. Há também como prevenir algumas lesões para esse pessoal, doutor? Sim, com certeza. O que se indica sempre assim, ó, o que a gente busca? Além daquela avaliação de a gente buscar esses desequilíbrios articulares, limitações das articulações para a gente melhorar essas condições, a gente vai ver que são 3 fatores principais, né, que tem uma contribuição muito grande nas lesões e até nos afastamentos do trabalho. Primeiro, postura, falta de alongamentos, elasticidade muscular e fortalecimento da musculatura. A maioria das pessoas são sedentárias, elas não procuram fazer uma atividade física direcionada para aquele tipo de trabalho que ela precisa. Né? Então, o que acaba acontecendo? Com aquele trabalho diário dela, sem ela ter uma preparação para aquilo, acaba ocorrendo lesões. Então, além da gente fazer o trabalho em cima daquelas disfunções que nós encontramos,
encontramos, ainda é feita uma orientação que a gente chama de educação do paciente, para que ele possa se prevenir e se preparar para o trabalho que ele vai fazer, para prevenir as lesões que poderão ocorrer com o esforço repetitivo do trabalho dele, né? Interessante. Quantas vezes por semana ou por mês é aconselhado fazer uma consulta? Sim, bom, aí vai depender de cada caso, né? Tu vai pegar o caso que é agudo e o caso crônico, né? Então, normalmente a gente resolve a maioria das interferências em cima do sistema nervoso dos pacientes com 5 a 6 consultas num período de 3 meses. Né, que a gente começa com sessões mais próximas e conforme a evolução desses pacientes a gente vai passando essas sessões, né? Então normalmente fica entre 4 a 6, 7 sessões no máximo neste período de 3 meses, né? Mas depende de cada caso. Tem casos que tu vai resolver em 4 sessões, 3, tem outros que vai ser na 7, outros vão ser 5, depende da situação, da cronicidade, da patologia que ele apresenta, né? Sim. E no caráter preventivo, a cada 2, 3 meses ou menos tempo? Sim, recomenda-se a cada 3 meses, né? Mas se fizer menos tempo, melhor ainda, né? Porque hoje nós temos estudos que foram feitos na Europa, na Alemanha mais especificamente, que uma sobrecarga em uma articulação da coluna, por exemplo, com 10 dias ela começa já a fazer um sofrimento em cima do disco intervertebral, né? Então, quanto antes se busca, menos sofrimento, menos desidratação, menos pressão, menos carga em cima daquele disco vão ocorrer. E inclusive a prevenção, né, doutor, no que se refere ao uso excessivo, muitas vezes, de analgésicos que vão prejudicar os órgãos vitais, como o fígado e até rins, muitas vezes, né? Perfeitamente. O que acontece com a analgesia? Os pacientes que ingerem demais isso, eles vão ter problema de estômago, fígado e rim muitas vezes, né? As injetadas também, fígado e rim, algumas das injeções que são feitas, né? E o grande problema é que não trata nada, ele vai tratar aquilo que está instalado. Corrigiu aquela situação, se ele não corrigir a causa, ele vai reincidir naquela situação novamente, vai ter que tomar. Hoje já tem estudos que saíram daí, agora falando na Inglaterra, também na Europa, que o paciente que faz o uso contínuo de analgesia, ele ainda tende, além dos efeitos colaterais já conhecidos, aumenta em 1/3 o risco dele infartar. Né? Então, o analgésico, o anti-inflamatório, isso aí ele tem que ser muito bem controlado pelo médico, né? O quiropraxista ele não prescreve medicação, em função não só dos efeitos colaterais já conhecidos, mas também por esse outro efeito que foi de um ano para cá, que saiu um estudo com 350 mil pessoas que foram, né, pesquisadas, que foram investigadas, e o estudo relatou, muito fidedigno o estudo, né, que além dos efeitos colaterais, ainda aumenta em 1/3 a chance da pessoa infartar. O uso contínuo dessas medicações, que na realidade elas não vão tratar nada, elas vão agir em cima da sintomatologia causada por algum motivo, né? Como que se dá o trabalho, o intercâmbio entre os profissionais, por exemplo, aqui dentro do centro clínico mesmo? O senhor quiropraxista, o outro doutor traumatologista, lá pelas tantas o neurologista também. Vocês trabalham de maneira integrada, doutor? Sim, com certeza, e uma integração muito boa, e é bastante interessante o trabalho que se faz dentro da clínica aqui, porque muitas vezes vem um paciente para mim, já aconteceu várias vezes, que precisa a gente detecta ali, tem um linfonodo na região cervical, e às vezes o problema dele, ele está alterando a postura dele, ele está alterando todo o posicionamento e as articulações da cervical em função daquele linfonodo. Então não adianta eu querer buscar uma interferência em cima do sistema nervoso dele se o problema dele é tireoide, aí eu já vou encaminhar ele para o endócrino. Isso já aconteceu várias vezes, além de muitos outros problemas, e o encaminhamento é feito dentro da clínica
clínica, o paciente fica mais satisfeito, né? E consegue resolver o problema dele dentro da própria clínica sem ter deslocamentos, né? Alguns exames já são feitos aqui, a gente consegue dúvida, alguma coisa, precisa de uma ultrassonografia, alguma coisa, um exame de raio-x, tu já consegue ali, já detecta, já consegue fazer o diagnóstico aqui mesmo. E a integração tanto dos outros profissionais também, que eles, quando eles têm a consciência, já que a medicação para ti não vai, tu tem que ir no quiro, ou tu tem que ir no físio, ou tu tem que ir para o educador físico, ele já é feito encaminhamento aqui mesmo, e isso facilita muito, né, pro pessoal que vem nos procurar. Claro, bate na porta ao lado, né? Sim, já acha a solução. Já resolve o problema. Que legal. Bom, doutor, quais os dias que o senhor está atendendo atualmente aqui no Centro Clínico? Aqui no Centro Clínico, todas as segundas-feiras, na parte da tarde. Ok. O senhor está há muito tempo aqui, né? Sim, vai para 9 anos. Olha só, praticamente a vida do Centro Clínico JWM. Obrigado pela sua atenção e iremos com certeza conversar outras vezes, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. O Dr. João Batista Mendes Rodrigues, quiropraxista aqui do Centro Clínico JWM, falando para o portal JWM e também para o programa Estúdio Aberto da Rádio Itapuí. Aqui é o jornalista Tiago Vargas.